Vamos acionar ao vivo a nossa analista de política, Basília Rodrigues, que está com 2 membros titulares da comissão, os deputados Paulo Pimenta e Evair de Mello. Basília, é com você. Oi, Vitória, obrigada. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no SBT News. Tem debate no SBT e hoje com 2 deputados aqui diretamente do Senado Federal, porque como é uma comissão parlamentar mista de inquérito, tanto deputados quanto senadores integram esse grupo. A reunião está acontecendo ali atrás, em um dos corredores principais do Senado, mas eu pedi para que esses 2 titulares viessem aqui frente a frente com os nossos espectadores do SBT para falar, afinal de contas, qual rumo está tomando esta comissão. Vou começar com o deputado Paulo Pimenta, ele que é ex-ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, parlamentar da bancada petista. É a CPMI que o governo esperava? Eu acho que não existe um outro rumo, um outro objetivo da comissão que não seja descobrir quem promoveu esse roubo do INSS, como que esse roubo aconteceu, identificar as pessoas que estão envolvidas nesse esquema criminoso para que elas sejam punidas e garantir que o dinheiro roubado seja devolvido para os aposentados e para as aposentadas. É com esta disposição que nós estamos participando desta comissão. E, sinceramente, eu acho que esse é o desejo majoritário dos parlamentares e do povo brasileiro. Um escândalo, né, de bilhões de reais que foram desviados de aposentados e aposentadas, de pensionistas, e que enriqueceram pessoas do dia para a noite, pessoas que nunca trabalharam, que vivem aí como bilionários, com Ferraris, Lamborghinis, Rolex, tudo isso com dinheiro roubado dos aposentados e das aposentadas. Então, o que nós queremos? Entender, identificar como que esse esquema criminoso funcionou e fazer com que essas pessoas sejam punidas pelos crimes que cometeram. Tem parlamentar governista e também parlamentar de oposição nesta CPMI do INSS, por isso eu chamei aqui o Evair de Mello, ele que é deputado federal pelo Progressistas do Estado do Espírito Santo. Deputado, a mesma pergunta, aqui no mesmo tom, para a gente ouvir os 2 lados, é a CPMI que a oposição queria? Contra fatos não há argumentos. O primeiro documento oficial que tramita aqui no Congresso Nacional tratando desse tema foi um documento de nossa autoria no início de 23, onde nós convocávamos e alertávamos o ministro da Previdência na época, então, sobre a disparada desses descontos associativos. Quis o processo, que daí quase 1 ano e meio depois, isso teve uma grande repercussão na mídia, e imediatamente a oposição liderada pelo Coronel Crisóstomo e pela Coronel Fernanda, apresentaram a criação de uma CPI na Câmara ou de uma CPM mista com o Senado. Se deixar claro que o governo não assinou nenhuma dessas 2 proposições. Mas tivemos força e apelo da mídia, e a CPMI hoje ela está instalada. A determinação da oposição é tirar a tampa desse túmulo e desenterrar tudo aquilo que for necessário para que possamos desmantelar essa quadrilha, esse crime organizado, o maior roubo da República. Que não fique pedra sobre pedra, que a verdade possa aparecer, possamos devolver o dinheiro dos aposentados, ressarcir os cofres públicos, porque esse dinheiro que está sendo devolvido agora é dos cofres públicos, que tem que ser ressarcido com a devolução de quem roubou e, naturalmente, uma punição exemplar para esses que estão envolvidos claramente nessa construção desses impérios que foram feitos a partir do desconto dos nossos aposentados. No início da semana, a gente fez uma entrevista exclusiva aqui no SBT News com o vice-presidente da CPMI, o deputado Duarte Júnior, que é da base governista, mas ele fez críticas a integrantes da comissão e também integrantes do Supremo Tribunal Federal, dizendo que está acontecendo um esvaziamento, que está difícil tocar as investigações para frente quando requerimentos não são aprovados, quando depoentes vêm, ficam calados ou nem mesmo aparecem na comissão. Então, a minha pergunta pontual, o senhor acha que está tendo embaraço das investigações? Tem gente, grupo ou governo atrapalhando o andamento da CPMI do INSS, deputado? Em primeiro lugar, a questão das pessoas virem aqui com habeas corpus ou não, isso é uma questão do Poder Judiciário. Nós temos que ter a capacidade de fazer a investigação e, independente disso, né? Eu acho que nós estamos avançando muito. Eu acho que a CPMI está dando
condição da sociedade brasileira conhecer, inclusive detalhes de uma investigação que já existia no âmbito da Polícia Federal, que está no Supremo Tribunal Federal e que muita gente não sabia e não conhecia a dimensão dessa investigação e assim por diante. Então, eu acho que nós estamos fazendo um bom trabalho. Em segundo lugar, né, o nosso objetivo é exatamente esse que a gente já expôs aqui. Nós não vamos criar nenhum embaraço, nenhuma dificuldade para aprovar todas as iniciativas que tenham por objetivo exatamente chegar no resultado para o qual a CPI foi criada. Quem roubou os aposentados e aposentadas? Como que eles conseguiram colocar dentro da estrutura do Estado esse esquema criminoso? Quem são os servidores que se corromperam para que essas entidades fantasmas pudessem usufruir dessa roubalheira? Como que essa quantidade enorme de aposentados e aposentadas começaram a ser descontados sem nunca terem autorizados? E aonde que esse dinheiro foi parar? Né? Aonde que está esse dinheiro? Esse é o objetivo. Tudo que for dentro desse espírito tem nosso total apoio para ser investigado. O senhor acha que está tendo um esvaziamento da comissão? Tem grupos, tem políticos pressionando para que a investigação não aconteça a contento? A determinação e orientação que nós, da oposição, estamos trabalhando no nosso trabalho, nós vamos votar favoráveis à convocação de todo aquele que se for necessário para trazer esclarecimento. Estranhamente, é preciso até ter uma boa relação com o deputado Pimenta, mas o governo tem trabalhado para obstruir e para rejeitar algumas convocações. Nós não podemos trabalhar com essa hipótese de não trazer aqui todo aquele que possa dar uma contribuição. Não significa que todo mundo vai ser investigado, mas tem muita gente que pode colaborar, que tem informação, que tenha conhecimento do processo. Portanto, isso que vai dar credibilidade quando todos vierem aqui. E lamentar, infelizmente, o STF tem extrapolado quase as suas funções e interferido no nosso trabalho. A investigação que a CPMI faz, ela é paralela, né, à que a Polícia Federal faz e que a Justiça ela queria fazer. Nós temos autonomia, temos orientação constitucional. Portanto, a oposição está determinada a trazer aqui, dentro da CPI, e lamentar de novo, que a gente possa perguntar a essas pessoas. Chega a ser deprimente você ver as pessoas virem aqui e, respaldadas por um habeas corpus, ficar em silêncio. Mas isso mostra para a sociedade quanto que o sistema judiciário, nesse momento, interfere na produção e na investigação legislativa. Vamos dar nomes aos fatos, né? Vocês tinham um requerimento para ouvir o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vice-presidente de uma das entidades que estão aí na mira das apurações, e o requerimento foi negado por uma maioria de deputados, senadores aqui na CPMI. Existem outros pedidos, tem pedido até para ouvir o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e há também integrantes da comissão que querem trazer ministros ou secretários da Previdência de antigos governos. O senador Rogério Marinho é um exemplo disso. Ele que está na comissão, mas também compôs, né, essa área de governo da Previdência Social no governo passado. Indo aos nomes, deputado, quem o senhor acha que ainda tem chances de ser chamado aqui para depor na CPMI do INSS? Olha, tem muito requerimento já aprovado, né, Tem mais de 100 requerimentos aprovados, mas eu também já ouvi a cúpula dizer que não dá tempo de chamar todo mundo. Vi todos os ex-ministros da Previdência, os ex-presidentes do INSS, os presidentes das entidades, os diretores de benefício, os operadores desse esquema milionário. Então, sinceramente, nós já ouvimos aqui muitos nomes importantes. E acho que a CPI agora ela começa a entrar numa fase nova. Nós começamos agora a nos debruçar sobre esses servidores de carreira do INSS, porque é uma coisa muito, eu diria assim, quase que constrangedora, né? Você vê que esses principais servidores do INSS que são acusados e que receberam dinheiro através de familiares, têm como contadores das empresas dos familiares os mesmos contadores das empresas fantasmas que foram utilizadas para roubar os aposentados e aposentadas, né? Então, nós estamos avançando nessa direção. Nós rejeitamos requerimentos que nós entendemos que eles não ajudam na investigação. São pessoas que não estão sendo investigadas, nem pela Polícia Federal, nem pela CGU, nem pelo Ministério Público Federal, que não tem nenhum vínculo direto
E assim como nós rejeitamos, a oposição também votou contra requerimentos, quando no entender da oposição são nomes que não contribuem para a investigação. Agora isso, né, é parte, né, do trabalho que está sendo feito, e evidentemente que tem também aqui, né, eu represento o atual governo, o deputado representa aqui também o antigo governo, e essas coisas se misturam um pouco na hora do debate da comissão. Certamente. Falando sobre os nomes, deputado, quem ainda poderá vir depor aqui? Eu sei que tem mais de 100 requerimentos aprovados, mas na prática, quem realmente deve vir? E a gente está falando de ex-ministros, ex-secretários, poderosos em algum momento aí do governo? Primeiro, lamentar a oportunidade que nos tiraram de trazer aqui o Frei Chico. Ele é da diretoria de um dos sindicatos envolvidos, portanto, ele tem muito a falar, sim. Poderia não ter funções administrativas no dia a dia, mas ele é uma figura importante, naturalmente, pelo seu relação familiar, naturalmente ele é influente e tem contribuições efetivas para que o Sindinap pudesse estar envolvido nesse escândalo e nesses volumes. Vai ser um momento grande aqui da nossa CPMI no dia que trouxermos a CONTAG, a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura do Brasil, a entidade que mais teve descontos associativos de forma inescrupulosa, creditada em suas contas. Os relatórios financeiros mostram operações bilionárias, milionárias da CONTAG, portanto, vai ser um dos grandes momentos aqui na CPMI. Nós estamos falando dos descontos, e ainda nós temos os consignados num segundo momento. O trabalho da CPMI deve entrar até em 2026, e aí vai ser um grande momento também os agentes financeiros que estão envolvidos, porque todas as operações elas foram bancárias. Portanto, esses bancos que têm essas autorizações, essas concessões, que procederam esses descontos, têm que vir aqui na casa e apresentar o esclarecimento, por exemplo, a Crefisa, que é a maior operadora, e outros bancos, como o BRB, como o BMG, são bancos que precisam de vir aqui e dar o esclarecimento como que internamente. E também, em algum momento, a própria Receita Federal vai ter que vir aqui explicar como que esses valores milionários ou bilionários estão em conta com o crescimento patrimonial, e a Receita também não conseguiu fazer um filtro. Eu acho que, não estou aqui culpando a Receita, mas eu acho que a partir desse escândalo que nós estamos desvendando, nós vamos ter que aperfeiçoar as ferramentas para que possa passar um pente fino e esses valores bilionários possam ser detectados aí pela Receita Federal. Para a gente terminar o debate de hoje, eu ainda vou fazer mais 2 perguntas sobre outros assuntos que dizem respeito também à prática legislativa, ao trabalho dos senhores. Eu vou começar com a arrecadação de mais impostos para recompor o orçamento federal. Há algumas semanas, o Congresso decidiu retirar, né, da pauta a MP do IOF, que poderia facilitar a arrecadação dos cofres públicos. E várias ideias estão sendo pensadas pelo ministro Fernando Haddad, por integrantes da base governista e algumas pessoas também de oposição aqui no Congresso. Tem uma que é nova, que se chama Bolsa Milionário. Está sendo encampada pelo deputado Rogério Correia, que é do PT, mesmo partido que o senhor, com a ideia de reduzir as isenções fiscais de diversos setores. Ou seja, formas de colocar o dinheiro dentro do cofre. O Congresso vai fazer isso, deputado, porque parece que não há um consenso da necessidade de se criar mais impostos ou se retirar, né, retirar alguns dos impostos já existentes. Veja bem, taxação das bets. Eu acho que existe, sim, um clamor, eu diria quase que social no Brasil hoje. Isso virou uma epidemia, a quantidade de famílias que perdem tudo, que recebem aqui no Brasil um tratamento que não recebe em lugar nenhum do mundo, né? Então, eu acho que existem, sim, determinados setores que podem pagar mais impostos, como é o caso das bets, da jogatina, né? O que tu falaste agora, que é a iniciativa do deputado Rogério, na realidade é o seguinte: nós temos 500 bilhões de reais no Brasil de benefícios fiscais. O que significa isso? São empresas que deveriam pagar impostos e não estão pagando. Elas receberam um benefício. O que o Rogério está dizendo é que se nós diminuirmos 10%, portanto, 10% desses incentivos, muitos deles, inclusive, que são incentivos que a sociedade nem conhece, nós poderíamos ter uma arrecadação de 50 bilhões de reais. Então, nós não estamos falando aqui de um imposto novo, nós estamos falando de
setores que não pagam impostos e que poderiam dar também a sua contribuição. Não é razoável que um trabalhador, uma trabalhadora que ganha R$10 mil, R$8 mil por mês pague 27,5% de imposto de renda e alguém que tira lá título de lucros e dividendos R$2 bilhões por mês seja isento. Isso não existe em nenhum lugar no mundo. Isso se chama justiça tributária e acho que nós temos condições de avançar sem de onerar o setor produtivo, sem onerar, né, o trabalhador e a trabalhadora que já pagam um imposto muito alto, achar alguns mecanismos para cobrar imposto de quem não está pagando. Esse é o caminho, deputado. O senhor está representando aqui a oposição, eu acho que o espectador está vendo de maneira bem clara, que um lado é o governo, do outro lado é a oposição, por isso que é a mesma pergunta para os dois lados. É este o caminho, a aprovação de uma proposta que reduza as isenções fiscais, ou seja, voltar a cobrar ou cobrar um pouco mais de impostos dos setores econômicos? Desde a famigerada PEC da transição, que o governo claramente não tem nenhum compromisso com a responsabilidade fiscal e aumentou de forma monstruosa as despesas públicas, portanto, perdeu completamente o controle sobre os gastos do governo. A única forma de fazer isso é aumentar a arrecadação. O governo já aumentou 27 impostos e na medida provisória 303, mais 9 ou 10 impostos seriam aumentados, o que naturalmente nós derrotamos. Preciso deixar claro que quem trouxe a não taxação de BET para o plenário foi o relator, deputado inclusive do PT, que apresentou o texto de não taxação das BETs. O governo continua com a sua ação arrecadatória porque até nesse momento não faz nenhum gesto do controle de desgastos, lembrando que o Congresso já autorizou mais de 250 bilhões para o governo possa exercitar em 2026, parece que ele quer um pouco mais. Mas a oposição vai trabalhar, nós não emitimos hipótese alguma, nesse momento, sem um plano robusto de contenção de despesas, de controle de gastos, de redução do custo da máquina pública, nós efetivamente vamos trabalhar para não permitir, em hipótese alguma, o aumento da carga tributária. Então, se entrar uma Bolsa Milionário, que está dando esse nome, né, um batismo, que não é que vai criar a Bolsa Milionário, vai reduzir, né, os impostos, ou melhor, a isenção de impostos aqui, quem empresas... Não paga, vai pagar. Exato. Quem não paga vai pagar. Então, o seu lado vota a favor. Com certeza. E o seu lado votaria contra essa Bolsa Milionária? Precisa de conhecer o texto, porque vindo do governo tem muito pouca credibilidade. Eu acho que o tema tem que ser pautado sim, mas vamos aguardar o texto. Pela origem parece que vai ser muito ruim, mas naturalmente nós vamos ter coragem de fazer esse debate e discutir com a sociedade. E naturalmente o debate com a sociedade vai se mostrar para o painel aqui da casa. Uma última pergunta, não menos quente. A gente viu nesta semana o Conselho de Ética da Câmara arquivando o processo contra Eduardo Bolsonaro, ele que já superou o número de faltas a que um parlamentar permitido faltar, já que ele está nos Estados Unidos. Ainda assim, mesmo com processos na Justiça, o deputado responde por coação ao Supremo Tribunal Federal, uma maioria dos integrantes do Conselho decidiram arquivar. Eduardo Bolsonaro segue com mandato parlamentar. O que o governo vai fazer? Isso não é uma questão do governo. Isso é uma questão do parlamento. Isso não é um tema de governo. O tema do governo é cuidar do país. Isso é uma questão interna nossa aqui. Certo? Eu entendo que um parlamentar que se ausentou do país, da maneira como o deputado se ausentou, que age hoje contra o interesse da nação, se aliando, né, a outros países, no sentido de prejudicar a nossa economia, quebra o decoro parlamentar de forma absolutamente frequente e permanente. É quase um deboche para a sociedade manter uma estrutura de um mandato que tem um custo enorme para a sociedade brasileira, que hoje não está sendo exercido. Então, é só uma questão de tempo, quando a mesa apurar o número de faltas que esse parlamentar tem uma disposição muito clara no regimento, que é a perda do mandato. Então, eu entendo que ele vai perder o mandato. E isso é uma coisa muito comum, né? Os parlamentares que faltam, se eles não justificarem essas ausências, há uma previsão no regimento parlamentar, no regimento da Câmara, de perda do mandato. Não sei se vai acontecer. Do lado de cá, então, só pelas faltas, Eduardo Bolsonaro já poderá perder o mandato. O que a oposição vai fazer? Olha, primeiro, o tempo aqui na casa me mostrou a respeitar o painel, né? E eu sou favorável que todas as pautas têm que ser colocadas para apreciação, ou do colegiado ou do plenário.
Estão devendo André Janone, estão devendo Glauber Braga, para que possa ser apreciado com o rigor necessário. A do Eduardo foi apresentado, a base que apoia o Eduardo teve a maioria, portanto, não se discute o painel, extremamente importante. O regimento é claro, né, dessas posições, acho que nós temos que ser escravos do regimento, é a nossa bússola aqui na casa. A mesa tem autonomia para tomar algumas decisões e a gente espera naturalmente os enrolados dos fatos, não só desse caso, mas de outros casos também, se for necessário, inclusive, até um aperfeiçoamento do nosso regimento para poder dialogar com esse novo modelo, até porque a participação remota hoje já não é algo estranho. Nós também temos que tratar para saber em que momento ela vai ser permitida, em que momento ela não vai ser permitida. Em outras palavras, também as faltas não justificam a perda de mandato? A princípio, não. E é isso, dois lados de vários assuntos, de várias histórias políticas, é claro. Eu agradeço aqui a participação. Tá feliz a participação de Paulo Pimenta, deputado federal do PT pelo Rio Grande do Sul, Evair de Mello, deputado do Progressistas do Espírito Santo. Obrigada, essa foi a dinâmica aqui de debate no SBT News.